Bom dia, senhores. Mais um XP Connection lá para falar sobre a nossa carteira recomendada, né? Na semana que vem que a gente vai falar sobre a carteira mensal. Termina o mês essa semana aí. Um mês que a bolsa subindo 18% aí no mês, forte, alta, né? Muito por conta dessa expectativa, o aumento, né? Da probabilidade de impeachment da presidente atual, né, não terminar o seu mandato. E amanhã é um grande dia aí, o evento do dia é justamente a votação lá no PMDB, que deve desembarcar do governo e acaba levando PP, PSD e outros partidos com eles, e aí aumenta a probabilidade do impeachment no curto prazo. Mas é isso, a gente vai continuar falando aqui. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, fim de semana ruim para o governo, né? Esse feriado de várias derrotas, ali, principalmente essa questão que o Celso comentou do PMDB. Vai ser talvez uma das principais variáveis para se monitorar entre hoje e amanhã. Então, o mercado amanheceu bem, obviamente por conta disso, sem o PMDB as chances para impeachment aumentam. E aí o Cunha já está querendo definir o cronograma. De qualquer forma, a gente vai falar disso e também da carteira semanal. Se fosse antes de falar sobre a carteira semanal, se fosse nos perguntar aqui, o Léo Bebeira perguntando se a probabilidade de impeachment da gente, a gente não tem da casa, né? Muito mais individual. Eu diria 70% com 80% de chance, sem de impeachment, o que você me diz? Acho que é algo nesse sentido também. A chance é elevada, dado que a probabilidade ali minha voz de doente, não, eu tô rouco por causa do show do Iron Maiden que eu fui no sábado, dos melhores shows aí que eu já tinha assistido, com Blaze Blood, já tinha assistido Paul Dayano, né, à parte, um show à parte, e já tinha assistido com Bruce Dickinson, um dos melhores shows, é por isso que eu estou meio rouco, é zero doente, ainda extremamente, não, nem resfriado, extremamente satisfeito de ter ido, um dos maiores shows aí. Referência no rock and roll mundial, Iron Maiden aqui em São Paulo, casa lotada. Mas vamos lá, vamos falar aí das carteiras, do desempenho, né? Como é que ela foi a carteira semanal e como é que a gente está posicionado, que a gente agora está recebendo muitas mensagens. Tendo impeachment, quais ativos que a gente compra? Então a gente pode focar hoje nesse sentido, tá bom? Isso aí. Começando então pela performance da carteira, na semana a Top Picks ela caiu 2,9, enquanto o Ibov caiu 1,8. Então a gente 1 ponto percentual atrás do índice. Para destacar algumas performances específicas, começando com BB Seguridade, que caiu 5%, é uma posição bem relevante nossa, e Itaú caindo 4,6%. Na ponta positiva, fica Ambev subindo 2,5% na semana. Então, com isso, a gente tem a performance na semana. No ano, a carteira sobe 5,4%, enquanto o Ibov sobe 14,8%, a gente 9,4% pontos percentuais atrás do índice no ano fechado, tá, pessoal? Então, a gente não vai ter trocas essa semana, a gente já está bem posicionado ali para uma maior probabilidade de impeachment. As nossas principais posições hoje são Itaú e BB Seguridade, ambas com 25%, seguidas de BVMF, 15%, a gente tem Bradesco, 10%, e aí as empresas com um beta um pouquinho menor, a gente tem ali Lojas Renner, 10%, Ambev 7% e Klabin 8%. Então a gente há algum tempo já, né, vendo todo esse fluxo de notícias e aumento de probabilidade, já há algum tempo a gente aumentou o beta da nossa carteira, e a gente acha que principalmente com a questão do PMDB agora, esse fluxo deve continuar aí para ativos de risco, pelo menos no curto prazo. Obviamente tem muito o que se discutir num possível cenário pós-impeachment, mas a gente vai trabalhando uma coisa de cada vez. Agora é o fluxo de curto prazo que tem mandado ali na nossa bolsa, né?
E aí a gente já está com essa carteira, como já citou aqui, posicionado, né? Não tem Petro, não tem Banco do Brasil, né? Não tem, a gente quer comprar ativos que tenham fundamento e tenham upside nessa provável mudança de governo. E aí a gente tem BB Seguridade, que a gente olha com o Banco do Brasil, né? Um ativo interessante, negociando a múltiplos baixos. Itaú e Bradesco, né? Quando você olha a soma dos dois, está com 35% em bancos. Por que o banco sobe num cenário como esse? Você reduz a curva de juros futuros, né? Você melhora a situação até para a captação das empresas brasileiras, você reduz, nesse cenário, o risco país por conta de mudanças, são consideradas por perspectiva, né, de mudanças também, e reduz o risco de inadimplência, você melhora a confiança do consumidor, do empresariado como um todo. BVMF nada mais é do que bolsa, né? Então você aumentando a liquidez, aumentando o volume de negócios aqui no Brasil, e é um ativo extremamente líquido, o investidor estrangeiro olha e fala, olha, é um ativo que eu vou entrar para comprar num momento como esse. Separando Loja Renner e Ambev, né? A Loja Renner Mais é um ativo no varejo, que se beneficia no momento de melhora econômica, tem as vendas dela 8 vezes, né, com juros, então ela pega um crédito, se financia para vender, né, utilizar suas vendas nesse sentido, então se beneficiaria bastante com uma queda na parte de juros. E a Ambev é muito mais uma proteção hoje na carteira, não diria assim, vou comprar a Ambev para impeachment, não compro a Ambev para impeachment, é muito mais num cenário de aversão a risco para o Ambev, tanto é que mostrou isso na semana, foi o melhor desempenho na carteira. A Ambev subiu 2,5% e o Bovespa caiu 1,80%, né? Então, foi uma diferença grande. Então, é interessante por conta disso. E Klabin também é melhor no mercado doméstico, né, Kim? Acho que Klabin, eles têm uma posição bem interessante no mercado de embalagens aqui no Brasil. Eles têm aumentado a exportação até para se beneficiar do dólar num patamar mais alto, né? Tudo bem que recentemente arrefeceu um pouco, mas eles têm essa flexibilidade e tende a ser bem menos volátil do que Klabin e Suzano, num momento interessante para ela, que ela vai começar a produção ali do projeto Puma. Então é um papel que se beneficia ali num cenário de governo de transição e melhora das expectativas, e também tem um aspecto ali de hedge, porque eles conseguem direcionar para exportação e também vão ficar mais fortes em celulose para mercado no futuro. Se a gente trabalha com hipótese de renúncia, pode ser sim, mas só com a abertura do impeachment, não sai antes. Só se tiver tudo certo, né? Tudo certo, vai cair, passou na Câmara, no Senado já está certo, e talvez ainda, porque ela fica com esse discursinho. Ela fala que não, mas ela também não pode falar outra coisa, né? Não vou cair, é golpe, parou de falar que é golpe, pelo menos. Você acredita que o governo Temer faria uma reforma profunda na Previdência? É difícil, SMP de falar agora. Tomara que sim, né? A gente torce para isso, como necessidade sim de realizar mudanças na Previdência. Sobre Itaúsa e bancos em geral, a Lambrado ela se beneficia, a gente falou de Itaú e já falamos de Bradesco, Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia dobrar de valor por conta da mudança de governo, só que a gente prefere todos os ativos que a gente também acredita que tem um upside relevante. Eu sei que vocês não fazem análise técnica, mas você acha que a Dilma deveria acionar o stop loss? Né, vamos ver aí como é que vai ser essa parte de anúncio. Poderiam comentar sobre Croton, por favor? Croton, se tivesse que escolher no setor, seria a nossa preferida. A gente comenta aqui bastante com relação ao management, que é um dos melhores ali, não só do setor de educação, como das empresas brasileiras. Então, se tivesse que escolher, seria a Croton, de fato, a nossa preferência, mas a gente ainda não recomenda a alocação no setor, né? A gente ainda vai ver impacto do FIES, do fim do FIES, tanto em ticket médio, evasão, inadimplência, principalmente daqui um pouco à frente, e também essa retração econômica tende a prejudicar a captação, ticket médio, etc. Ela está bem posicionada ali, porque ela tem um pouco um mix grande de ensino à distância, mas, de novo, a gente está vendo muita notícia sobre corte de orçamento, etc. Isso aí deve continuar pesando sobre as ações de educação, então não teria as outras, Estácio, Anima e Ser, se tivesse que ter alguma Croton, mas sem muito peso por enquanto. Se não valeria a pena ter pelo menos 5% em Banco do Brasil, pelo menos nesses próximos dias na carteira,
Pode ter CMP, mas a gente já tem banco, já tem BB Seguridade, acho que aumentar muito o risco da carteira. Já tem BB Seguridade num tamanho de 25%, já é um tamanho extremamente relevante por conta disso. Talvez ele poderia fazer algum call spread, né? Alguma estrutura de Banco do Brasil. E aí você limita aí qualquer tipo de prejuízo que possa acontecer. São as precificações das estatais prevendo a saída do PMDB ou a hora que sair o anúncio de abandonar o barco a bolsa dispara? Não, acho que amanhã eles falando que eles assumindo a saída, votando, acho que tem de continuar subindo essa bolsa sim. Paranapanema a gente não olha. Gafisa se beneficia com o PMDB? Sim, a Real Estate se beneficia por conta da queda de juros, mas mesmo assim o cenário ainda é totalmente incerto para o setor, né? Então a gente prefere outros ativos, como eu citei, setor financeiro, bancos, é melhor do que estar em Gafisa, por exemplo. O Focus prevê que não teremos queda da Selic nesse ano, inclusive as top 5. Vocês acham que vale a pena apostar em pré-fixados? Sim. Já estamos falando da troca de pós por pré. Bom dia, senhores. Indo além do impeachment da Lava Jato, vocês não enxergam essa oportunidade que está em nossas mãos de realmente termos uma alta muito expressiva para nossos ativos, parecido com o ocorrido na Argentina, em bolsa, com um país com menos corrupção, menos políticos corruptos circulando, com investidor nacional e estrangeiro sabendo que tem previsibilidade nos investimentos com regras claras, prejuízos de dólares recuando fortemente a longo prazo, a bolsa explodindo. Sim, isso já está acontecendo, né? Mas só lembrando que depois que o Macri entrou, até a bolsa caiu na Argentina, porque veio precificando 2, 3 anos antes. Se mudou alguma coisa porque saiu, né, no fato relevante da Rumo, aumento de capital e reperfilamento da dívida, alguma mudança de fundamento com esse movimento? Recomenda um ativo? Não, né? Na verdade, eles já estão tentando fazer há algum tempo aumento de capital, etc. O problema é que mesmo com o aumento de capital ali, o case é muito arriscado, né? Um case de longuíssimo prazo com muita incerteza, muito si no meio. Eles têm que renovar as concessões ferroviárias no momento que o governo não quer, só quer saber de Lava Jato, está tudo travado lá no Congresso. Também eles têm que renovar a malha ferroviária, então é muito capex para curto prazo, a demanda tem caído, então muito se ali para o longuíssimo prazo, tiver um upside, a gente prefere estar em outros setores. Talvez quando tudo isso se resolver, né, alguma sinalização mais forte com relação à renovação das concessões e uma melhora das expectativas, talvez seja o caso de começar a olhar, mas por enquanto não. Aí seria melhor ter Croton no lugar de Klabin 11. Acho que não, porque se a gente fizer uma comparação na Croton, você tem essa questão dos impactos na inadimplência do FIES para frente, que ninguém sabe direito o que é e vai continuar pesando em termos de incerteza. Então, a gente prefere Klabin nesse sentido. Isso, levando Klabin, papelão, né? Mercado doméstico melhorando, né? Não agora, mas é uma mudança. Você tem a melhora no consumo. E vale destacar esse projeto Puma, eles vão ficar cada vez mais diversificados, o que é interessante, sempre, e é na crise que você vê o quão eficiente é uma diversificação de negócios, ela está se diversificando e ela tem muita flexibilidade para exportação ou manter no mercado interno. Obviamente que essa parte de embalagem, papelão, não vai ser afetada sim por conta da crise, mas eles têm reportado bons resultados ali e numa melhora de expectativa tende a performar bem. Isso aí. Se Dilma sofrendo justa causa, como colocou a perna longa, como ficaria o setor elétrico e bancos, para cima a gente prefere bancos. Sabesp, você reportou um bom resultado, Alex Bafiro, veio um crescimento de receita acima das expectativas e também uma despesa financeira menor do que o esperado, mas a gente prefere ficar de fora, principalmente nos estatais. Prevendo a debandada do PMDB do governo amanhã, vale a pena aumentar minha posição em Banco do Brasil? Qual outra a gente recomenda? Você já tem Banco do Brasil? Não, BVMF. Vai em BVMF, que é outra que está indo muito bem, está na nossa carteira. Né? É isso aí. Será que o Meirelles viria para o Ministério da Fazenda do Temer, como se especula no mercado? Não é difícil, né? SMP. Eu acho que, mas assim, eles querem trazer, né, nomes que não viriam como candidatos. Por isso que eles falam-se do Armínio Fraga. Porque a pior coisa para o PMDB vai ser colocar um cara que, por exemplo, o Serra, que vem como ministro, que viria como candidato à presidência, né? Como aconteceu com o Itamar quando colocou o FHC. Então acho que eles estão bem preocupados em relação a isso, né?
Acho que talvez por isso diminua um pouco a probabilidade de Meirelles e gente falando no Armínio Fraga ali, a ver, né? Acho que é uma situação difícil deles aceitarem agora também, porque o cenário é muito incerto, depois você vai ter, querendo ou não, TSE, algumas questões ali de Lava Jato, é um pouco nebuloso ali para ele tomar essa decisão, mas é o que o mercado está esperando ali. Meirelles e Armínio vai ser difícil. Segundo a imprensa, estamos vendo uma nova pedalada do governo, criticada por vários economistas. Se o cenário de dívida PIB em 85% ou 90%, vocês vão continuar recomendando renda fixa atrelada ao IPCA, como fica o LCA, LCA e bancos médios. Marcão, a gente já está trocando, né, IPCA pós por pré, tá? E outra, a gente não trabalha com uma dívida pública, toma cuidado, cada um que escreve uns absurdos aí na mídia, que acabou, né, daqui a pouco manda comprar um monte de coisa, daqui a pouco acabou de novo. Tem que tomar um extremo cuidado com isso. E quando a gente olha, a gente está indo para pré, recomendando pré. Hoje a dívida pública sobre o PIB está em 66%, subindo sim. Só que a gente acredita, primeiro, que esse governo não permanece, segundo, não teria o calote, a gente até já escreveu sobre isso, tem um relatório na nossa página, quem é cliente tem acesso, sobre a possibilidade do calote. A gente está monitorando, mas não acredito que isso aconteça. É um problema muito grande para o país e isso se carrega com uma nota de risco cada vez mais alta do país. Então a gente não acredita em relação a isso, a gente segue recomendando e principalmente CDBs, né, tudo atrelado ao FGC, até 250 mil por instituição. É correto afirmar que Bradespar tem no histórico uma proximidade do valor maior com o Vale do que a do momento? Exemplo, janeiro de 2011, ambos giravam entre 47 e 52, era assim, né? Mas sim, é correto afirmar, de fato, a gente fala que o spread abriu, né? Antes o spread era menor, que é a diferença entre um e o outro, ou a razão entre um e o outro. E agora aumentou porque você tem algumas incertezas com relação à renovação do acordo de acionistas da Abrap, né? Isso aí pode ter impacto, é uma incerteza ali, vai vencer no ano que vem. Então por isso que abriu, então você tem um pouquinho mais de risco ali. Na Abrap a gente não vê fechando no curto prazo, então se quiser entrar aqui, entre em Vale 5 por conta de liquidez, né? Boa. E aí, Pão de Açúcar está precificando para baixo, vale a pena comprar? Não compraria ainda, não entraria no ativo, que não consegue, está tendo problemas na parte de internet, problemas nas vendas, né, da Via Varejo, que ela é controladora da Via Varejo, né, por conta das vendas de Casas Bahia, Ponto Frio, muito ruins, venda de eletrônicos, eletrodomésticos, eu não vejo um motivo para poder comprar. Celso, vocês não acham que o Temer teria mais de 50% de chance de ser rejeitado pela STF? Se isso acontecer, a Bolsa volta a cair de novo? Se isso acontecer, sim, mas julgamento no TSE provavelmente vai ser só depois que tiver tido eleições em 2018. A gente acha que, repetir uma frase do Murilo Aragão que é muito boa, né, o cientista político da Arco Advice, que eu concordo em boa parte. A gente está vivendo uma judicialização da política. Após a provável saída da presidente Dilma, a gente vai ter uma politização no judiciário, né, e aí você acaba tendo, não deixa governar, não deixa a situação andar até as eleições em 2018. Existe a possibilidade de recorrer ao FMI? Isso seria bom ou ruim para o país e para o mercado? Não vejo agora motivos para recorrer ao FMI. Tá, eu acho que agora não faria muito sentido isso. E teve uma pergunta que é anterior, e se gostaria de saber sobre a situação dos bancos menores hoje que não têm capital aberto. Aí, Souza, a gente não olha, os pequenos já abertos já é difícil hoje acompanhar, que dirá os fechados, né, e pequenos. Né? Então, por exemplo, Caixa eu dou uma olhada, acabo olhando, né, como é que é o resultado da Caixa Econômica, BNDES, apesar de fechados. Mas é muito mais uma situação econômica do país do que qualquer outra coisa. Mas pequeno fechado, infelizmente, a gente não olha. Vocês continuam não recomendando small cap alguma nesse momento? Teve um dia que perguntaram, a gente falou de Mills, né? Para um call político ali, né? Call político, de uma melhor situação. Outro small cap? Passar para pensar? Não sei. É que a gente nem discute mais small cap, né? Porque primeiro vem o movimento no que é líquido, porque principalmente o estrangeiro ele quer poder entrar no país e sair se tiver algum problema. E vamos olhar depois, né? Na segunda onda, né? Depois que tudo subia, falar, agora aquela de small cap ficou para trás, vou olhar ela.
Mas a gente não... Tem algumas de bem de capital que viraram quase small cap, uma Rapid, assim, então realmente a liquidez ficou muito ruim, o market cap caiu muito. Essas são algumas para se olhar caso a gente tenha uma inversão ali da tendência econômica, uma melhor das expectativas, né? Então, ainda distante. Caixa leva juros para financiamento habitacional. Construtoras podem sofrer com isso. Acho que já sofreram bastante, né? A grande discussão, eu estava até falando no final de semana com uma profissional da Caixa, eu perguntei se já estava tendo procura pelo crédito habitacional novamente, porque o governo, nem a própria Caixa, né, acabou mudando o financiamento. O governo tinha permitido imóveis usados até 50% financiado e imóveis novos 60%. Aí foi elevado agora para 70% imóveis usados e 80% imóveis novos. E já começaram a ter uma procura. O negócio não é taxa de juros, e sim crédito. Tendo crédito, né, tem uma parte da população que compra, né? Então, um imóvel de 1 milhão, a pessoa precisa ter 500 mil de entrada, e para que financiar 500 mil, agora não, precisa ter 300 com 700, e assim vai. Imagina um imóvel de 500 mil, para compra, a população precisava de 250 mil em dinheiro, para financiar 250. Agora, ela precisa de 150, então isso faz diferença, né? Não é só o valor da parcela, mas muito mais, né? É o famoso cabe no bolso, é muito mais o montante de crédito a ser financiado. Sobre a Alpargatas, a gente acaba não olhando para longo prazo, entra no small cap também, a gente não olha. A B2W a gente prefere lojas americanas, tá? Da B2W eu acho que é bem gerida, a empresa controladora é lojas americanas, não depende de crédito para crescer, o ticket é médio e baixo, ainda não gosto tanto de empresas, né, varejo, e principalmente um varejo com um ticket médio mais alto. Se eu concordo com um Banrisul maior upside, provavelmente, né, mas o risco também é maior. Então, é um bom que ficou para trás. A gente teve o nosso almoço de ideias, né, com gestores, até mencionaram o kit, né, kit impeachment, né, um deles era a cesta de ativos que podem andar, voar. Nele tinha Banrisul, mas a liquidez é baixa. E já tem Banco do Brasil, né, pô, o Brasil já voaria. Para falar de grandes upsides, Petro, por exemplo, tem um gigantesco upside, mas um risco gigantesco, né? Vai ser sempre essa troca aí de risco-retorno. Mas tem e aí a gente consegue achar umas distorções, né? Por exemplo, Itaú é um ativo que deve andar bem com um risco um pouco menor no relativo. Então, a gente tem BB Seguridade também. Então, talvez essas sejam as mais indicadas. Boa. Small cap, análise de JHSF, não olhamos. É possível que a Petrobras tenha um lucro absurdo esse trimestre pela valorização do dólar e recuperação do petróleo? Também não vejo esse cenário, até pela despesa financeira ainda extremamente elevada da companhia. E o volume também de venda de gasolina, de derivados e diesel está caindo. Porque Cosan, né, via Raízen, Shell, né, e a Cosan, na venda de combustíveis, os postos estão importando combustíveis, e também a Ultrapar via, né, os postos Ipiranga também passaram a importar combustíveis diretamente pelo prêmio, tal o preço da gasolina e do diesel, prejudica sim a Petrobras nesse sentido. O que tem, boa pergunta da SMP, o que tem probabilidade maior de acontecer? O dólar bater em 3,50 ou ele bater em 4? Para mim, 3,50. Concordo. Isso aí, eu acho que porque a gente vai até soltar outra pesquisa hoje, dia 28, dia 30, a gente vai soltar uma nova pesquisa, né, que a gente faz com investidores institucionais, que é se elevou-se ou não a probabilidade de impeachment, né, da presidente Dilma não completar o mandato. Eu gosto dessa frase, né? Existe, qual a probabilidade da presidente Dilma não completar o mandato? Para onde iria a Bolsa? Para onde iria o dólar? E de lá para cá, a gente vai pegar justamente a reunião, um dia após a reunião da convenção lá do PMDB, Unidos pelo Brasil, o nome da convenção. O diretório do Rio, né, os delegados já falaram da saída, e o Rio era o que mais apoiava, né? Imagina a presidente Dilma, né, pensando, né? Esse fim de semana foi... Né, o Pisciani, que ela brigou para ele ser líder do partido, tudo mais. Agora vem essa, não, a gente vai... eu prefiro me abster, pô. Agora ele não apoia mais ela, então é impressionante
esse cenário, né, de derrota ali do governo nesse sentido. Tem uns ativos aqui que eu nem conheço. Vamos lá. Qual é o teto de Banco do Brasil em caso de impeachment? Será que chegaremos no strike da BBAS? É 74? Meu Deus do céu. Aí acho difícil. O papel tá o quê? 20 e poucos reais? Acho que não seria por fundamento. Não deveria chegar nesse montante, se for mesmo R$74, né? Que eu não tenho aqui o acesso. Mas Pão de Açúcar a gente já comentou. Vamos lá. Vocês sabem me dizer quando se haverá bonificação em Itaúsa? Qual a opinião de vocês sobre a bonificação? A bonificação, né, é uma maneira, como fez o Bradesco, eles fazem de vez em quando os bancos, né? É uma maneira de distribuir como se fosse dividendos. Às vezes eles fazem, né, os bancos fazem o seguinte: 1/10, né? Quem tem 10 ações ganha 1, ou seja, 10% de bonificação por um valor bem abaixo. Então é interessante sim, tem que ver como é que vai ser, tá? Eu estou aqui falando, mas tem que ver como é que vai ser. Já que vocês estão falando mais de papéis, comente a Eletrobras. Eu não gosto, mas é óbvio que anda se tiver o impeachment, renúncia, sei lá. Com esse endividamento em nível do petróleo, o Petrobras tem upside absurdo em caso de impeachment? Não, ela tem. Ela sobe por outros motivos. Porque o mercado espera uma menor interferência na companhia, tudo isso, mas a gente não prefere Banco do Brasil. Tá? Não dá para dizer teto. Vamos lá, teto, se o dobro do que está aí. Vamos trabalhar assim, tá? Teria mais 100% de upside, mas que eu acho que não chega, tá, gente? Porque aí estaria negociando, a gente estava checando isso hoje, eu e o Kim, a 1,5 vezes patrimônio. Se ela tá 0,75, poderia dobrar. Mas, pode ir a mais? Pode, mas... Até seria um limite assim, fundamento de upside. Meu Deus do céu, tá esticado pra caramba e tal. Até no almoço de 10, todo mundo falou assim, 2 vezes patrimônio não pode chegar, né? Não pode. Aí eu falo, isso não existe às vezes, né? Mas não mais que isso. Pão de Açúcar nós comentamos, a gente não acha que vale a pena entrar, porque o Focus ficou com um dólar acima de 4. Então, dado que a gente falou que é mais fácil bater no 3,50. Porque, por fundamentos, o dólar deveria estar 4. Por impeachment, o imponderável da política, dólar a 3,50. Fiquei animado com o Petrobras pelo alongamento da dívida pelo fluxo de caixa positivo. Não, pelo amor de Deus, o papel, se olhar por fundamento, você não compra de forma alguma. Virou uma opção. Impressionante aí. Por que a maioria dos economistas estão demorando para assumir que o mercado virou? Acabou por PT. Esses caras andam em manada, demora a sair na frente. Quando já está especificada a saída do PMDB no Ibovespa de hoje? Eu diria, especificada a saída do PMDB, aí é cada fator, né? Vamos falar assim, tendo impeachment, a gente acha que a Bolsa fica entre 55 e 60 mil pontos. Então, vai precificando. Então, se o PMDB sair, eu diria que a Bolsa pode ir a 52, 53 mil, né? Acho que aos poucos ainda. Já foi mais, olha aqui. Tô fazendo agora aqui o painel Ian Vac, tem que falar. Eu acho que vai 52, 53, muito mais, certo, produção, Luquinha? Tudo bem? Bem, então, obrigado. Acho que pode sim a 52, 53, mas pelo cenário assim, PMDB desembarcou aí na quarta-feira, a Bolsa continua andando, falando, caramba, aí o PP fala que saiu, aí começa eu concordo, né? Não coisa... no D+1. Não, mas aí uma coisa vai puxar a outra, porque foi isso que você falou. Olha a votação que saiu no Lauro Jardim, o que me chamou a atenção hoje, falei, cara, o Cunha é fogo. Né, como é que é? Ele chamou a votação para um domingo, dia 17 de abril. Um domingo que aí todo mundo você pode ir a congresso, tudo isso, a votação do Aí vai ter uma pressão, manifestação fora do congresso gigantesca. E ainda tem o negócio do Sul-Norte. E aí, como todos sabem, vai ser votação aberta, então ele vai chamar um a um dos deputados para o microfone para falar o seu voto. E imagina isso com a pressão lá fora. E ainda mais ele vai fazer dos deputados do Sul para o Norte, né? Então, obviamente, a parte do Sul, Sudeste, etc., é mais pró-impeachment. Então, quando chegar lá na parte do Norte e Nordeste, de acordo com os cálculos deles, vai estar 75% já a favor, eles vão ter uma pressão gigantesca. Então, é um pouco das artimanhas ali do Cunha para forçar, para fluir mais rápido esse impeachment.
Isso. Sobre a Eletrobras, nós falou, não falei de impeachment, tá? Não teria o ativo, não gosta, interferência governamental, pode utilizar para baixar preço. Né? Tudo bem, ela está vendendo algumas distribuidoras, deve vender a CELG, botar dinheiro no bolso, mas não teria os ativos. Com impeachment, qual ação será mais beneficiada? Petro ou CEMIG? Meu Deus do céu, não teria nenhuma das duas, mas Petro anda mais, mas olharia Banco do Brasil e BVMF. Se a bolsa está precificada para impeachment, ainda não. Já respondi nós aqui sobre a Eletrobras. Vocês acham que vai ter proposta da BMF pela CETIP? Sim. Fica até mais fácil agora com troca de ações. Oi, 32 bi de dívida com um EBITDA de 7 bi, vencendo 12 bi esse ano. Empresa, né, quase que praticamente quebrada. Então é impressionante isso. Se no PL da Bolsa que a gente faz o cálculo, se a gente considera o prejuízo de Petro e Vale, sim, já está lá. Isso como dado. Eu acho que é isso. Não, vai todo mundo lá no quórum no domingo, o pessoal vai aparecer para votar. Não tem como, quem não votar, as ruas é que vão pressionar. A VEG comprou uma empresa americana, sim, mas pequenininha, empresa de 400 funcionários, 50 e poucos milhões de dólares de receita anual. Pequeno impacto, né? Ela faz muitas aquisições dessas, às vezes é por tecnologia, parceiro estratégico, mas aquisições pequenas, né? Obrigado, Rafael. O BBAS é 74, é 24,41. Acho sim que pode ultrapassar, Rafael. Por isso que eu perguntei, tem que saber se era 74 mesmo. Mas é isso. Senhores, infelizmente estão com um tempo mais do que estourado. Obrigado pela audiência, pela participação de vocês. E participem da Arena do Investidor para principalmente pegar esse cenário no curto prazo de volatilidade que permanece elevado. Um grande abraço a todos. A gente retorna na reunião matinal amanhã. Valeu, pessoal. Até a próxima.